Nessa nova fase da jornada, nós voltamos agora a atenção para Tupã, a divindade suprema venerada por várias tribos indígenas brasileiras, incluindo os Guarani, os Tupi e também os Guajajara. Conhecido como o deus do trovão e dos relâmpagos, Tupã tem sido objeto de fascínio e também de reverência por gerações. No entanto, poderia haver mais do que apenas um mito por trás de Tupã? Seria ele possivelmente um visitante das estrelas, um ser alienígena? Bom, é isso que vamos falar nesse vídeo. Enquanto eu solto a vinheta, você já deixa seu like, seu comentário para ajudar no engajamento, se inscreve e ativa o sino. Meus amigos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um capítulo da série Alienígenas do Passado no Brasil. Seria Tupã um ser alienígena? A resposta ela pode ser encontrada nas representações e descrições de Tupã nas tradições indígenas. Tupã é frequentemente associado com os céus, as tempestades, um ser que domina os elementos e o próprio tempo. Ele é relatado como um ser poderoso, capaz de criar e destruir, chegando à Terra através do trovão e dos relâmpagos. Então, tais manifestações de poder são incrivelmente semelhantes a relatos modernos de OVNIs que temos hoje, com suas luzes cintilantes e movimentos rápidos e inesperados. A associação de Tupã com o trovão e os relâmpagos também é muito gritante e intrigante, diga-se de passagem. Hoje compreendemos que esses fenômenos são resultados de processos físicos naturais, mas para os povos indígenas antigos poderiam ser vistos como sinais de uma tecnologia incompreensível ou tecnologia mal interpretada. A hipótese dos antigos astronautas sugere que os deuses das antigas civilizações podem ser, sim, visitantes extraterrestres que foram interpretados através da lente da compreensão cultural da época. Assim, voltemos à pergunta: Tupã poderia ser um desses visitantes? Vale mencionar também o papel de Tupã como o criador na mitologia tupi-guarani. De acordo com as lendas, Tupã criou a humanidade, os animais e o mundo natural, habilidades muito além da compreensão humana. Poderiam essas memórias ser uma espécie de intervenção genética extraterrestre ou de alguma tecnologia avançada que foi usada para moldar o ambiente da Terra, para criar o ser humano, como sugerem alguns teóricos dos antigos astronautas? Talvez, através das culturas e épocas, a figura de um Deus criador, quando nós juntamos tudo, pode trazer uma resposta, pois em todas as culturas da Terra existe uma lenda de um Deus criador. No entanto, apesar das diferentes representações e também os contextos, muitos desses deuses compartilham semelhanças surpreendentes em suas narrativas. Vamos explorar agora como Tupã, o deus supremo da mitologia tupi-guarani, se relaciona com outros deuses da criação em diferentes culturas. Para começar, vamos falar da semelhança de Tupã com Enki da mitologia suméria, que é bastante conhecida por seus deuses complexos, e as histórias são fascinantes, que envolvem criação, poder e conflito. A mitologia suméria é uma boa novela mexicana. Entre eles, nós temos Enki, o deus da água, da sabedoria, da criação e da magia. Abre aspas aqui para magia, que hoje chamaríamos de tecnologia, e ele detém ali um papel de destaque muito importante. O paralelo entre Enki e Tupã, o deus supremo dos povos indígenas brasileiros, é um caminho fascinante para ser explorado e abordado.
Enki, na sua mitologia, era conhecido como o engenheiro do mundo, tendo criado a humanidade e o ambiente natural para servir aos deuses. Similarmente, na mitologia tupi-guarani, Tupã é considerado o criador da humanidade, dos animais e do mundo natural. Em ambos os casos, os deuses agem como uma espécie de arquitetos do mundo, moldando a realidade para criar a vida como conhecemos, segundo as lendas sumérias e também tupi-guarani. Outra similaridade intrigante é a associação de ambos os deuses com os elementos naturais. Enki, sendo o deus da água, ele governa um dos elementos fundamentais da vida. Ele é frequentemente representado rodeado por rios e correntes de água. Tupã, por outro lado, é associado com os céus e tempestades e é conhecido como o deus do trovão e dos relâmpagos. Em ambas as mitologias, esses deuses são forças primordiais, governando aspectos fundamentais do mundo natural. A hipótese dos antigos astronautas acaba sugerindo que os deuses dessas antigas civilizações podem ser visitantes extraterrestres interpretados através da lente da compreensão cultural da época, e os povos antigos não iam saber dizer se eles não tinham a compreensão que eles vieram de outro planeta, de outra dimensão e afins. Então, a similaridade entre Enki e Tupã levanta a questão: seriam eles a mesma entidade extraterrestre interpretada de maneiras diferentes por culturas separadas por milhares de quilômetros, também de séculos de história? Vamos agora falar sobre Tupã e Zeus da mitologia grega. No panteão grego, Zeus é o rei dos deuses, detentor da autoridade máxima, o que se assemelha a Tupã, que é o ser mais poderoso da mitologia tupi-guarani. Ambos são associados com os céus e a manifestação e controle do clima, principalmente os trovões e os relâmpagos. A semelhança pode ir muito além, sugerindo uma possível interpretação dos mesmos fenômenos cósmicos por culturas diferentes. Há lendas de que Zeus gostava de dar um rolê por aí. A câmera travou? Pronto, agora ela voltou. Há lendas que dizem que Zeus gostava de dar um rolê por aí e namorar com as mulheres humanas. Há também alguns contos que Tupã gostava de fazer a mesma coisa. Bom, vamos deixar isso para outro vídeo. Vamos falar agora a semelhança de Tupã com Ra, da mitologia egípcia. Para quem não sabe, Ra, o deus do sol no Antigo Egito, é um dos principais deuses da criação. Ele é associado ao nascer e ao pôr do sol, representando a eternidade e também o ciclo da vida. Embora Tupã não seja diretamente ligado ao sol, como o próprio deus Ra, ele é igualmente associado com a criação e manutenção da vida. Ambos os deuses são forças primordiais em suas respectivas mitologias e são considerados de alta patente, como uma espécie de deus mais poderoso que os outros deuses. Vamos agora para a mitologia nórdica e comparar Tupã com Odin. Odin é o pai de todos na mitologia nórdica, né? Associado ali à sabedoria, à guerra, à poesia e também à magia, que dentro do contexto atual hoje pode ser interpretado como tecnologia. Na mitologia nórdica, ele é o criador da humanidade junto com os seus irmãos Vili e Ve. Olha que semelhança que existe isso com outras mitologias. E similarmente, quase que não sai. Igualmente, Tupã, ele é considerado o criador de todos os seres vivos na Terra. Ambos são vistos como a fonte de todas as coisas e regem com autoridade suprema sobre os humanos e outros deuses. Vamos agora falar sobre a semelhança de Tupã com Brahma do hinduísmo. No hinduísmo, Brahma, que não é a cerveja, tá? É o deus da criação, parte da trindade principal com Vishnu e também Shiva.
Ele é responsável por criar o universo e todos os seres, segundo a mitologia hindu. Tupã também é visto como um deus supremo que criou o universo e os seres vivos, traçando mais um paralelo aí entre as culturas. Em cada uma dessas comparações, nós podemos ver o tema recorrente de um Deus supremo, responsável pela criação e sustentação da vida. E essas semelhanças entre o Deus Tupã e outros deuses da criação, apesar das diferenças culturais, podem apontar para uma interpretação meio que universal de certos fenômenos ou eventos cósmicos, ou da presença do mesmo ser interpretada de maneiras diferentes em diferentes culturas. Essas semelhanças podem sim alimentar teorias como a dos antigos astronautas, sugerindo que essas divindades podem se tratar do mesmo ser visitante, um extraterrestre alienígena. Mas se Tupã fosse um alien, de que planeta ele veio, já que ele não é da Terra? Bom, pela maior semelhança com a história de Enki, podemos teorizar que possivelmente ele veio de Nibiru. A teoria dos Anunnaki é uma das mais fascinantes e controversas na comunidade dos antigos astronautas. Inclusive, será o tema da nossa próxima série, que está imperdível. De acordo com essa teoria, os Anunnaki são uma raça de seres extraterrestres avançadíssimos originários do planeta Nibiru, um planeta do nosso sistema solar que está escondido, cuja órbita o levaria a passar bem perto da Terra a cada 3.600 anos. Segundo o teórico Zecharia Sitchin, os Anunnaki eles desembarcam na Terra há cerca de 450 mil anos atrás, com o objetivo de minerar ouro que era necessário para a sobrevivência do seu planeta. Então, esses seres, de acordo com a teoria, seriam responsáveis por grande parte do desenvolvimento da civilização humana, incluindo a criação da própria raça humana como uma espécie de trabalhador. Agora, se considerarmos a possibilidade de Tupã ser um Anunnaki, isso pode lançar uma luz completamente nova sobre as lendas e os mitos indígenas brasileiros. Porque Tupã, ele é conhecido como um deus da criação, está acima de outros deuses, um ser poderoso responsável por moldar o mundo e criar a humanidade. Então esses elementos eles podem ser facilmente comparados à narrativa dos Anunnaki, que também são creditados com a criação e o desenvolvimento da humanidade. Assim, nós poderíamos teorizar, perceba, teorizar, não é uma afirmação, de que Tupã não é apenas um Anunnaki, mas também um dos líderes ou cientistas mais importantes da civilização Anunnaki. Ele pode ter desembarcado na região que hoje conhecemos como Brasil, onde moldou a paisagem e desenvolveu a cultura indígena local. Mas Tupã pode não ter sido de carne e osso propriamente dito, mas sim um ser espiritual, um ser de quarta dimensão, não de terceira dimensão, ou seja, um ser interdimensional. Se Tupã não fosse de outro planeta, mas sim de outra dimensão, que tipo de implicações isso poderia ter? Bom, vamos para a ciência. Na física moderna, as dimensões extras são uma possibilidade real. A teoria como a da corda, depois você dá uma pesquisada aí para entender, que é uma tentativa de unificar todas as forças fundamentais da natureza, postulam a existência de múltiplas dimensões além das 3 que nós percebemos. Assim, a ideia de que Tupã possa ser um interdimensional não é completamente incompatível com a ciência atual, já que a ciência atual está provando aí que outras dimensões existem. Obviamente que outros seres de outras dimensões podem existir e que eles podem, em algum momento, ter atravessado. Bom, aqui estão algumas formas como isso poderia se manifestar sobre as histórias de Tupã. Vamos falar sobre Tupã e a criação mais uma vez. A lenda principal de Tupã é sobre ele criando o mundo. No entanto, se isso fosse se ele, no caso, fosse um ser de outra dimensão, talvez isso possa ser interpretado de uma maneira um pouco diferente. Talvez Tupã
não tenha criado o nosso mundo no sentido literal, mas sim descoberto uma forma de acessá-lo a partir de sua própria dimensão. Isso pode explicar porque ele é frequentemente descrito como vindo do céu ou de lugares inalcançáveis. Estes, então, poderiam ser os pontos de intersecção, podemos dizer assim, entre as nossas dimensões e o envolvimento que o Tupã tem com essa teoria, né, das cordas e afins. Isso nos leva também a falar sobre os poderes de Tupã. Ele é frequentemente associado a fenômenos naturais muito poderosos, né, como trovões e relâmpagos. Então esses eventos, eles parecem desafiar as leis da natureza. Eles poderiam ser explicados se o próprio Tupã fosse capaz de manipular dimensões extras. Ou seja, o que para a gente aqui é impossível, dentro dessa dimensão nossa, quando ele vem da dele, pode ser completamente possível para ele. Imagine um ser que pudesse dobrar o espaço-tempo, lembra da teoria de Einstein, ou mover-se instantaneamente de um lugar para o outro através de uma dimensão extra. Então, para os povos indígenas, essas ações certamente iriam parecer maravilhosas, milagrosas ou divinas. E, finalmente, vamos falar mais uma vez sobre Tupã e a humanidade. Em algumas histórias dos índios, né, o Tupã criou o homem. Se Tupã fosse de outra dimensão, isso pode levar a algumas interpretações interessantes, mas não tão assim convincentes. Mas vamos lá. Talvez ele tenha criado a humanidade no sentido de esculpi-la do barro, mas ele pode ter criado a humanidade não no sentido de esculpi-la através do barro, né, como foi o caso do Deus bíblico, né? Mas talvez apenas influenciado na evolução do ser humano de alguma forma. Igualmente a teoria em relação aos Anunnaki, a Enki e afins. Se ele pudesse interagir com o nosso mundo de maneira que nós não pudéssemos compreender, isso poderia parecer uma forma de criação para os antigos. Ou seja, o fato de Tupã ter feito alguma espécie de manipulação genética no ser humano e ajudado o ser humano a entender de alguma forma algum conceito civilizatório, os antigos podem ter interpretado ele como pai e como pai, foi ele que nos criou. Bom, essas são apenas algumas das maneiras de interpretar a figura de Tupã através da lente ali das teorias multidimensionais, que é um assunto muito longo. Se deixar, esse vídeo vai ter 1 hora se eu for falar sobre isso. Embora seja impossível provar qualquer uma dessas ideias, né, com a informação que nós temos disponível atualmente, elas oferecem uma nova perspectiva muito interessante sobre essas lendas antigas e os mitos. Vocês querem saber minha opinião? Bom, para mim o Tupã ele se encaixa mais dentro da teoria Anunnaki, livro de Enoque, anjos caídos e afins. Mas veja bem, diferente da maioria dos cristãos, eu não acredito que todos os Anunnakis eram ruins, que todos os chamados anjos caídos que vieram para a Terra e ensinaram alguma coisa para a humanidade são seres ruins. Não, teve uns que vieram ajudar mesmo, depois foram embora. Assim que o RH lá em cima chamou, a diretoria chamou, a gente não quer vocês fazerem isso aí, eles foram embora. Contribuíram e foram embora. Aqueles que quiseram ficar, que deu problema, que deu treta. E aí começa o problema. Enfim, lembrando mais uma vez que em breve eu estarei disponibilizando um livro sobre esse assunto que nós abordamos nessa série aqui, para quem quiser se aprofundar. O link vai estar aí na descrição, no primeiro comentário, para que vocês possam acessar, né? Se você estiver assistindo essa temporada aqui depois dela ter sido postada, eu estou resolvendo algumas questões burocráticas para depois postar. E eu estarei também avisando nos próximos vídeos, tá bom? Espero vocês no próximo capítulo. Um grande abraço.